Muito bem, Paulo. Nós temos recebido várias perguntas aqui e eu vou juntar duas perguntas, uma da Ana Maria da Asa Sul e outra da Lúcia aqui do Sudoeste. Ana Maria pergunta sobre as políticas públicas para jovens através da cultura e através da ocupação dos espaços públicos. E eu já reúno com a pergunta da Lúcia, que diz respeito à defesa dos animais e o papel do terceiro setor e as ONGs nessa questão da defesa dos animais. Eu gostaria que tu respondesse. A primeira é a Lúcia. É a Ana da Asa Sul. Ana Maria da Asa Sul. Sobre as ocupações. Ocupações. Muito bem. Nós vivemos em Brasília uma situação antagônica. Brasília é cidade jovem, formada, na sua maioria, por jovens. E o que existe hoje é uma legislação que dá um poder de fiscalização que impede praticamente o comércio, de um modo geral, de permitir o emprego a uma classe que está aí, que é a classe dos artistas, que está sendo absolutamente prejudicada por causa de uma legislação feroz contra a classe da cultura em Brasília. Nós temos que repensar isso aí. O papel da fiscalização tem que ser repensado. A ocupação de espaços, eu entendo que é crucial para a cultura e para o entretenimento do nosso jovem. Brasília é uma cidade belíssima. Tem que se preocupar com o lazer do seu jovem, da sua juventude. E hoje, nós temos que tirar essa pecha que existe, que Brasília não tem opção de lazer. No parque, nós fizemos diferente. No parque, nós permitimos a boa ocupação. E com isso, nós trouxemos a juventude para dentro do parque. Hoje, o parque é pródigo nos eventos. Hoje, nós temos eventos de trucks, temos eventos alternativos, temos aniversário de pessoas dentro do parque da cidade. O parque está aberto à população. Hoje, nós temos a área central de Brasília que precisa ser melhor ocupada. É uma questão de criatividade. Permitir que espaços como esse sejam ocupados por eventos, né, pelo piquenique, sabe? Por outros tantos eventos que aí existem. Nós temos que permitir isso à população. E para isso, existem duas situações. Claro que nós temos que dialogar com todos os setores. E existem ambientes que são impróprios para fazer. Mas nós temos ambientes maravilhosos. A área central é uma área que tem que ser utilizada. Esses grupos têm onde se reunir. O Parque da Cidade é um lugar fantástico para a realização desses eventos. Não é? Então, você vê o seguinte, a juventude está ansiosa por isso. Porque embora nós tenhamos a capital mais jovem do país, o que existe é que existe uma lei repressiva que impede a organização, mas graças a Deus, esses jovens estão sabendo se organizar, estão se formando seus grupos, sabe? Estão indo para as ruas, e eu não tenho dúvida que eles darão uma resposta nas urnas para os candidatos que têm compromisso com a juventude. Eu venho da política estudantil, eu tenho 45 anos, mas sou um jovem de espírito, trabalho com a juventude, sou professor de judô, não é? Então, eu sei muito bem qual é o sentimento da juventude. A juventude tem que se divertir com segurança, com boas condições, cumprindo as regras, cumprindo a lei, não incomodando, e existem formas de não incomodar, sabendo que de vez em quando vai incomodar sim, mas é necessário fazer um enfrentamento, e é necessário trazer isso para o debate. A Casa Legislativa, que é a Câmara Distrital, precisa entender que esses são temas que merecem um debate e uma atenção especial. Por que não debater isso? Por que não trazer à tona? Por que ficar escondendo debaixo do pano um problema que existe, que está aí e que a população está ansiosa? Nós temos que nos fazer representar. Eu convido a juventude a pensar no futuro da Câmara Distrital. E eu quero ser o representante desse apelo, eu quero ser a voz da juventude para cuidar desse interesse na Câmara Distrital. Paulo, e a pergunta da Lúcia sobre a defesa dos animais e o papel do terceiro setor, das instituições que dão esse suporte aí. Como é que tu vê a questão da defesa dos animais em Brasília? Olha, há uma ausência pública de políticas para o setor. E eu quero dizer que essas ONGs atuam de uma maneira sensacional. Pobre da causa animal se nós não tivéssemos os protetores individuais e as ONGs que fazem um trabalho heróico, um trabalho que eu participo pessoalmente como protetor dos animais, um trabalho que, enquanto administrador do parque, nós permitimos as maiores feiras já realizadas na história do DF, feiras essas que, inclusive, chegaram a zerar os animais da zoonose. Nós sabemos a dificuldade e a dor que é, para nós que somos amantes dos animais, para nós que somos protetores dos animais, a situação em que vivem os animais da zoonose. Hoje,
nós temos uma situação diferente. Esse governo se preocupou realmente em humanizar, mas nós temos muito a avançar nesse processo. E o papel das ONGs, das instituições, é um papel heróico, é um papel que eu admiro, que eu acompanho pessoalmente, porque eu sou um colaborador dessas ONGs. Eles entraram no parque, hoje nós temos uma feira tradicional, que a cada evento, mais de 100 animais são adotados, trazendo alegria para as famílias que recebem um bichinho como esse. Um ambiente de solidariedade, de respeito e carinho. No parque, nós desenvolvemos o projeto Amigo do Parque, Amigo do Bicho. Né? É maravilhoso o projeto de conscientização que envolveu as feiras e o trabalho das placas de conscientização contra o abandono e os maus tratos. E nesse processo, nós tivemos uma participação fundamental das entidades que organizam esses eventos, das ONGs, das associações, né, dos protetores individuais que fazem um trabalho, volto a dizer, belíssimo. Se não fossem eles, nós teríamos uma população de rua, de animais, que com certeza trariam ainda muito mais problemas para a sociedade, e nós não podemos pensar numa sociedade evoluída sem pensar nesses seres que sofrem ao relento, que são os nossos animais, sofrem, adoecem, estão na rua, transmitindo doença e ao mesmo tempo sofrendo. Cada serzinho desse que passa por sofrimento é uma coisa que no meu coração, eu tenho uma inquietação muito grande, jovem, com o sofrimento dos animais. Porque se nós tínhamos um foco direcionado à miséria humana, e nesses 12 últimos anos, a gente percebe que houve uma oportunidade maior, né, para as pessoas mais humildes, a fome praticamente deixou de existir no nosso país, embora ainda existem alguns lugares e resista, nós temos que batalhar também para isso. O sofrimento dos animais é algo latente, nós temos que pensar na maneira humanizada dos sacrifícios nos frigoríficos, nós temos que pensar nos hospitais públicos veterinários para poder atender, sobretudo, os animais da população de baixa renda. Nós temos que pensar nos castramóveis, num trabalho de castração, sabe, correto, não aquela coisa louca que muitos pensam a respeito de castração de maneira desumana, não. É dando chance de recuperação, é fazendo um trabalho anestésico correto. Né? Temos que pensar na questão do cemitério para os animais, que é outro ponto que é importante se tocar. O sofrimento de quem é protetor, de quem ama os animais, quando tem um bichinho que morre, é imenso, não tem onde fazer o sepultamento do animal. Então nós temos que pensar também nisso. Claro, em cima de um cemitério, a exemplo dos humanos, onde a iniciativa privada tome conta e onde haja a concessão, né, social para as pessoas de baixa renda para poder, com dignidade, sepultar os seus bichinhos. Então, nós temos que modificar as políticas públicas, o Estado tem recursos para isso, que precisa é vontade política e uma atuação parlamentar que cobre do Executivo, que junto com o Executivo possa transformar políticas públicas em realidade e mudar esse quadro dramático que hoje nós vivemos. Muito bem, Paulo. Nós estamos nos encaminhando para o final desse nosso primeiro bate-papo aqui com Paulo Debois, mas eu trago a pergunta do João Pedro para a gente encerrar esse primeiro bate-papo, que ele pergunta se você vai lutar pela ética na Câmara Legislativa e qual foi o papel do judô na tua vida, os conceitos do judô, como é que isso vai se refletir no teu mandato. E a gente aproveita já para encerrar e agradecer a sua audiência aqui por este canal, e em breve nós estamos de volta com mais um bate-papo com Paulo Debois. Por favor, Paulo. Joab e Pedro, você tocou num ponto para mim fundamental, que é a síntese da minha vontade de entrar no processo político. Eu acho que a classe política está desprestigiada pela falta de compromisso e a transformação do pensamento e da atitude, né, em ação. O parlamentar, o governante de um modo geral, ele tem trocado muitas vezes, eu digo que nós temos algumas poucas exceções, os pés pelas mãos. Ele promete uma coisa e ele vive outra. Né? Ele faz uma coisa na vida e quer prometer algo diferente. A coisa mais importante que eu aprendi no judô foi o respeito com o compromisso, o respeito com a palavra, o respeito com a disciplina. Tá? O homem, enquanto ele não tiver mais importante o compromisso com as pessoas, é o compromisso que ele tem com a sua consciência. E você não abrir mão desses valores significa que você pode estar onde estiver, você será a mesma pessoa. E o judô foi algo fundamental para a minha formação. Eu entendo que o judô é um agente especial na formação do caráter, da personalidade forte. Muitas vezes me chamam de teimoso, muitas vezes, como botaram um apelido de dragão de Komodo, eu não me incomodo.
Eu quero dizer que eu quero ser o dragão de Komodo na Câmara Legislativa. Eu quero ser um deputado que vai dialogar, que vai levar para lá o meu sentimento. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa extremamente amorosa, sensível. Eu quero levar para os meus pares, independente de quem seja, o meu amor, o meu sentimento. Primeiro, o meu amor pela política. Porque a política que eu aprendi na política estudantil, na política esportiva, foi a política do compromisso, da verdade, da ética, do respeito a si e do respeito ao próximo. Então, algo fundamental na política é a ética, que deve ser o exercício ético do mandato parlamentar. Lamentavelmente, o distanciamento da ética tem levado a política brasileira a essa situação de descrédito que nós temos. O político brasileiro está desacreditado. Eu passo nos bares, eu passo nas rodas de capoeira, nos ambientes de cultura. Quando eu vou distribuir o panfleto, a pessoa pergunta para mim, e isso eu evoco aqui os demais candidatos, se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Você já é deputado? Por causa do descrédito que hoje existe, apesar da atuação de responsabilidade de alguns poucos parlamentares que nós entendemos que são da resistência, que são pessoas do bem. Mas a grande maioria é aquela situação do balcão de negócio, é aquela situação da venda de mandato. E eu quero dizer que eu estou preparado, eu estou livre, consegui concatenar ao longo desses 45 anos uma série de experiências. Eu sinto que chegou o momento de levar para aquela casa de leis uma atuação coerente com a minha vida, com aquilo que eu aprendi no judô, que é de respeito, que é de disciplina, que é de ética e de uma atuação coerente com aquelas coisas que eu penso. Eu acho que o judô me deu um presente maravilhoso. Além do exemplo que eu tenho dos meus pais, o exemplo que eu tenho do meu lar, que sempre fomos criados com essa disciplina e com a coisa mais importante, que é não abrir mão do seu caráter, da sua palavra. O judô veio a consolidar, né, a minha personalidade, veio na realidade, a dar força na minha formação de caráter, de maneira que hoje eu me sinto preparado em poder ser um deputado distrital, olhando nos olhos das pessoas como eu sempre fiz, com tranquilidade, com simplicidade, e fazendo o máximo de mim para honrar a Brasília. Brasília precisa ser honrada. A política tem que ser feita com paixão. Eu faço política com amor, eu faço política com paixão. Eu quero levar esse sentimento de solidariedade, de carinho, de amor para a atividade parlamentar, mas, sobretudo, de total rigor em relação à transparência do mandato e a postura em relação aos projetos de lei, a interlocução com a sociedade, a transparência nas ações, aquilo que eu sempre fiz em toda a minha vida. Eu quero ter essa oportunidade de poder ser eleito, e é possível ser eleito sem ter grandes recursos financeiros. É possível ser eleito usando meios como esse, alternativos, de chegar às pessoas e dizer que não é o poder econômico que vai imperar sempre, que é possível um deputado ser eleito tendo um projeto de mandato, tendo uma atuação coerente, prometendo aquilo que fez a vida inteira e levando para casa parlamentar. Uma atuação popular, aberta, franca, direta e transparente. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando aqui pelo canal Pra Fazer Diferente, 65123.com.br. Esta foi o primeiro bate-papo com Paulo Debois, e em breve, daqui mais alguns dias, nós estamos de volta para você poder interagir. Agradecemos a audiência de todos os internautas. Pode crer, vamos fazer diferente.